Olá, pessoal, bom dia. Acho que já estamos ao vivo aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da ABC. Hoje nós vamos discutir... Meu nome é Luiz Marinello, sou um dos diretores da ABC e sou sócio de Marinello Advogados. Hoje nós vamos discutir um tema sensível e que interessa ao mercado, não só ao mercado de cosméticos, mas ao mercado de HPPC de uma forma mais ampla, que é a questão do IBAMA e das autuações que têm acontecido, que começaram a acontecer. Vou colocar o slide aqui, vou pedir para a Cleide e para a Jane me darem o ok aqui, se está tudo certo. Já estamos, gente? Precisa maximizar. Já. Isso, agora eu estou vendo aqui. Bom, então, finalmente, em primeiro lugar, já agradeci. E a ideia, pessoal, é que eu explane aqui para vocês. Estaremos juntos das 10 às 11. E eu vou tentar ser o mais objetivo possível. E por favor, incluam aqui no chat os questionamentos, porque eu gostaria, aí que vai ser legal, de deixar pelo menos um bom tempo para que a gente discuta aqui as eventuais dúvidas que vocês trouxerem. Esse é um slide que eu sempre trago inicialmente, para deixar muito claro que, embora estejamos aqui na ABC, eu não represento a ABC quando eu estou apresentando esses slides, não apresento a ABC nem qualquer outra associação e nem qualquer cliente representado. Eu faço esse disclaimer para que a gente tenha, não só eu, mas todos os senhores que estão aqui. Já estou vendo aqui, tem 69 participantes agora, nós temos 150 inscritos, 70 participantes, nós temos 150 inscritos, para que nós tenhamos liberdade de discutir um tema que é sensível e que não há necessidade de trazer aqui nome de clientes representados. E eu procuro me posicionar normalmente, e o posicionamento é meu, quanto pessoa física, não é de nenhum cliente, nenhuma associação representada. A ideia da agenda é que estaremos uma hora juntos, mas talvez uns 15 a 20 minutos falando sobre as obrigações gerais da legislação, e não só da lei em vigor agora, mas, infelizmente, a gente vai ter que ressuscitar a falecida medida provisória 2186, porque nas autuações o que a gente tem visto muito é uma discussão sobre os termos de compromisso e as obrigações relacionadas aos termos de compromisso. E como os termos de compromisso são decorrentes das disposições transitórias da nova lei, trazendo obrigações da lei anterior, então é necessário que a gente aborde aqui algumas coisas. Vamos abordar as sanções, como elas estão na lei, como elas estão descritas na lei, e aí, finalmente, nós vamos entrar na fiscalização e trazer algumas recomendações aqui sobre a Operação Terra Brasilis, que é como o IBAMA está definindo agora, está chamando agora essa nova operação. E importante também, triste, mas importante também, trazermos um aspecto relacionado após a fiscalização, porque da fiscalização pode decorrer a autuação, e da autuação qual é o caminho, quais são os meios de defesa, quais são
as possibilidades de defesa e o que a gente tem visto, o último tópico aqui, os precedentes que os tribunais aqui no Brasil, o STJ e os tribunais estaduais têm já alguns precedentes relacionados às regras de ABS no Brasil. Então, eu acho que é importante mencionarmos os poucos precedentes que existem, para que, se tudo der errado na fiscalização e os senhores tiverem que apresentar defesa e eventualmente irem até o judiciário, eu vou procurar trazer alguns aspectos aqui que sejam relevantes nessa discussão. Medida provisória 2186 vigorou de 2000 a 2015. Foi a primeira legislação de ABS no Brasil. O Brasil cumpriu com uma das obrigações, por ser signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica, uma das obrigações era, de todos os signatários, não só do Brasil, era criar normas internas relacionadas a acesso e repartição de benefícios. Então, o Brasil fez isso, mas criou uma legislação muito ruim, que já nasceu prejudicando a pesquisa e desenvolvimento, porque ela não tinha, infelizmente, ela não tinha a clareza que era necessária para um tema como esse. E trouxe aqui apenas 2 aspectos para... Eu vi na lista de inscritos, tem muita gente desse momento que penou muito nesse momento para tentar interpretar a legislação. Foi um momento muito ruim para o mercado brasileiro. Foi uma lei que nasceu pressionada pelo Congresso, pressionado por alguns grupos de interesse, em razão de uma discussão que houve aqui no Brasil de uma grande indústria farmacêutica que foi acusada de biopirataria. E a verdade é que isso nunca aconteceu. Houve uma negociação com o governo do Estado no sentido de ela ter acesso. E como não tinham regras de acesso, infelizmente, foi por um sopetão que nasceu essa medida provisória. Medida provisória, como os senhores sabem bem, é um ato do Poder Executivo, então uma legislação como essa nunca poderia nascer como nasceu. Mas, enfim, a ideia não é entrar de cabeça nem na medida provisória e nem no próprio decreto e lei que estão em vigor. A ideia hoje é discutirmos um pouco quais são as estratégias para eventual fiscalização. Mas, de alguma maneira, a gente precisa passar por elas. Então, a medida provisória ela previa, diferente do que é hoje, uma autorização prévia para acesso ao patrimônio genético, acesso ao conhecimento tradicional e acesso ao conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios, diferente da legislação de hoje. Então, essa autorização que é prévia era um problema enorme para as empresas que ousavam tentar obter a autorização junto ao CEGEM. Ficavam anos esperando e algumas não conseguiam, e a repartição de benefícios nesse momento tinha que ser feita diretamente com os provedores das matérias-primas. Isso parece vetusto, arcaico aqui para nós, mas o curioso é que algumas legislações prevêem exatamente esse tipo de procedimento que era previsto aqui algumas legislações de outros países prevêem exatamente esse tipo de procedimento que é mais antigo aqui para nós. Agora, com o Protocolo de Nagoya e com o nosso acesso mais próximo das legislações de determinados países, a gente começa a rever a crítica que a gente fazia em relação à nova legislação do Brasil, que é uma legislação, se comparada a alguns outros países, é uma legislação muito boa, a atual. Mas ainda falando sobre esse slide e a medida provisória 2186, o que é importante deixar claro aqui e deixar como pano de fundo da nossa conversa é que todas as obrigações relacionadas à ABS no Brasil, elas
iniciaram lá no ano 2000/2001, elas não iniciaram em 2015, como existe um equívoco de alguns entendimentos, porque a menos que determinado usuário tenha realmente começado a utilizar, começado a fazer pesquisa ou desenvolvimento, fazer acesso de uma forma geral a partir de 2015, aí sim. Mas, caso contrário, não. É sempre importante olhar no retrovisor e entender o que foi feito para trás. Então, entrando diretamente, dando um salto aqui no tempo de 2000 até 2015, entrando em alguns aspectos aqui da lei que está em vigor, que é a 13.123, complementada, regulamentada, melhor dizendo, pelo decreto 8772. A lei entrou em vigor em 2015, veio o decreto em 2016, mas aqui, no ano de 2017, isso é importante para a nossa discussão, abriu, na verdade, o prazo para adequação e regularização dos usuários. Ou seja, nasceu o SISGEM, que é o Sistema Eletrônico de Cadastro, Sistema Eletrônico de ABS aqui no Brasil, e através dessa portaria 1 de 2017, essas datas são muito importantes, gente, para a nossa discussão maior hoje, para a nossa premissa maior, que são as fiscalizações, porque através de alguns cenários que nós vamos discutir aqui, existe ainda a possibilidade de regularização, então esse é um tópico importante para aqueles usuários que ainda não fizeram a sua regularização. Pois bem, de 2017 até 2018, até novembro de 2018, era o período que os usuários tinham para fazer os seus termos de compromisso, como eu menciono aqui. Os termos de compromisso ainda estão disponíveis através dessa portaria 422 de 2017. Eram termos de compromisso, salvo engano, são 7 termos de compromisso, 6 ou 7 termos de compromisso, não me recordo agora, mas cada um deles específico e voltado para uma determinada atividade. Por exemplo, o termo de compromisso número 2 é para as empresas fabricantes de produtos acabados, que tinham que repartir benefícios, além de apresentar as matérias-primas que foram utilizadas nesse período. Então, dependendo da atividade de cada um dos senhores, que é possível identificar qual é ou qual era o termo de compromisso mais adequado para fazer a sua regularização nesse período, de 2017 a 2018. Os senhores percebem que eu coloco o prazo final aqui entre aspas, porque existe sim algumas possibilidades remotas, é importante dizer, são exceções à regra geral, mas existem possibilidades sim de ainda hoje discutir a possibilidade de regularização para esse período. Aí vem a sequência da lei, que eu acho que nem é importante a gente entrar em detalhes hoje. 2020 foi um ano importante. Por quê? Porque nasceu a possibilidade dos depósitos através do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, porque houve abertura da conta para isso. E através do BNDES, que inclusive é o banco que continua até hoje responsável e com legitimidade para receber os depósitos relacionados ao Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. E aí, essa portaria 199 de 2020 também tem relação com o que discutimos hoje, porque essa portaria é que disciplina a regularização das empresas não brasileiras, das empresas sediadas no exterior e que fizeram uso de biodiversidade brasileira nas suas formulações. Então, aqui, em 2020, o governo deixou muito claro que era uma dúvida, na verdade, para os operadores
para nós que operávamos a regularização lá no ano de 2017, saber se dentro desse período também as empresas estrangeiras tinham que se regularizar. Alguns entendiam que sim, outros entendiam que não. Era uma verdadeira confusão naquele momento, porque não tinha clareza, e aí o governo veio e esclareceu em 2020, através dessa portaria 199 do Ministério do Meio Ambiente, que as empresas sediadas no exterior, para elas o prazo ainda não abriu. Eu falo ainda não abriu hoje, porque esse prazo vai apenas abrir através... A portaria deixa isso muito claro, através de quando o Cisgen sofreu um upgrade, experimentar um upgrade no sentido de que existe essa possibilidade de se fazer um termo de compromisso relacionado a esse período para as empresas estrangeiras. E aí, continuando aqui, isso nós com certeza não discutiremos hoje, a adesão do Brasil ao Protocolo de Nagoya mais recentemente. Para os senhores que estão chegando agora na discussão do tema, onde que existe o acesso a todas essas normas relacionadas ao CEGEM? Porque aqui não adianta tentar entender o sistema apenas avaliando a lei e o decreto. É importante, sim, observar todas as normas relacionadas ao CEGEM, e elas podem ser encontradas através dessa busca aqui, nesse link que eu passo aqui para os senhores agora. E por quê? Porque muitas das respostas, na verdade, se iniciou ainda o prazo ou não, como eu acabei de mencionar, a portaria 199, existem diversas resoluções, existem algumas orientações técnicas, existem deliberações do CEGEM, no sentido de trazer ao usuário clareza se para determinada atividade o prazo iniciou ou não iniciou, o prazo já passou, enfim. Isso é importante ter esse grande mergulho dentro das normas relacionadas não só o que a gente chama das normas infralegais, das normas relacionadas a acesso ao patrimônio genético e repartição de benefícios aqui no Brasil. Então, clicando aqui nas normas do CEGEM, vai aparecer essa página, e nessa página aparecem aqui, normalmente, falta uma ou outra norma infralegal, mas normalmente está super bem atualizado esse cenário relacionado às normas do CEGEM. Pulando aqui para a segunda etapa da nossa conversa, essas são as sanções administrativas. Essas são as sanções, na verdade, relacionadas à legislação. E as sanções elas podem iniciar através de uma simples advertência, e aí elas são escalonadas, e o que normalmente nós vemos é uma aplicação de multa. Só que não é só isso que o IBAMA... Por que o IBAMA? Porque o IBAMA é a polícia do Ministério do Meio Ambiente. Então, é o IBAMA que tem a legitimidade para fazer a aplicação das multas, para fazer as autuações. Então, o IBAMA, além de aplicar advertência, ele pode aplicar multa, como eu disse, é mais comum, mas essa posição escalonada da legislação, ela prevê a possibilidade de apreensão. Que tipo de apreensão? Apreensão de maquinário, apreensão de provas, no sentido de que ali, isso é mais comum acontecer quando houver reiteração. Por exemplo, uma determinada indústria sofre uma multa, e aí sofre uma segunda multa, aí o IBAMA entende, opa, peraí, parece que teremos aqui que apertar um pouco o acelerador no sentido de fazer uma suspensão temporária da fabricação de vendas daqueles determinados produtos.
embargos da atividade relacionada àquela infração específica, e isso pode, na verdade, chegar até a própria interdição do estabelecimento. Apenas um rápido à parte, é muito ruim trazer aqui uma agenda negativa, né? Esse tema de acesso e repartição de benefícios aqui no Brasil, em razão das autuações que aconteceram lá no período de 2012 a 2013, que foram chamadas Operação Novos Rumos naquele momento, criou uma espécie de posição defensiva de muitos usuários aqui no Brasil, no sentido até surgiu o apelido dentro do mercado, que é o Segen Free, né, de que muitas empresas batem na porta da ABC ou do nosso próprio escritório, no sentido de tentar entender como fazer para que fiquem completamente distantes e longe de toda essa discussão relacionada à ABS. Esse é um tema que, de alguma forma, e aí é uma opinião muito pessoal, é muito ruim para um país que é mega diverso, para um país que poderia, com inteligência, usar os seus recursos naturais. Então, essa posição defensiva, às vezes, de determinados usuários de não querer fazer uso de tudo isso, nasceu justamente de uma agenda negativa lá de trás, porque houve uma posição, com todo respeito, atabalhoada do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, no sentido de saírem autuando todo mundo sem muito critério, e isso acabou gerando uma espécie de fantasma para o mercado. Mas, voltando à parte aqui, nesse momento, infelizmente, a gente tem que trazer aqui a agenda negativa para a discussão, porque é papel da associação também. Então, só continuando aqui, dando um grande overview do que é esse dispositivo, de quais são os próximos relacionados às sanções. Então, ou seja, cancelamento de atestado. Então, todas essas sanções, pode ser que elas venham até ser aplicadas cumulativamente, como o legislador aqui deixou claro. Então, de fato, é uma preocupação. E quando nós tratamos aqui, me parece que travou, voltou. E quando nós tratamos aqui de multa, essas multas elas variam de acordo com um critério que, a princípio, cabe ao IBAMA e de acordo, obviamente, com a infração cometida e com o tamanho da empresa. E também aqui na lei ela já deixa muito claro que ela tem um range aqui relacionado à autuação quando a infração é cometida por pessoa física, quando é cometida por pessoa jurídica. Então, quando é cometida por pessoa física, pode ir de R$1.000 a R$100.000, e quando é cometida por pessoa jurídica, de R$10.000 a R$10 milhões. Então, os senhores podem ver que são realmente multas muito salgadas. E aí a pergunta é, poxa, mas como é que se define o valor aqui da autuação de R$10.000 a R$10 milhões? O servidor, o fiscal do IBAMA, ele tem essa capacidade, essa legitimidade de determinar ali, naquele momento, qual é a multa que é factível e deve ser aplicada para aquela determinada infração, para aquela determinada conduta do usuário? A resposta é que ele não tem, e o que a gente percebe é que, através dessa câmara temática, existem câmaras temáticas e câmaras setoriais que são discussões paralelas ao conselho, no seguinte sentido: são discussões que acontecem de forma paralela para que sejam trazidas ali para a reunião ordinária do SEGEM, para que se transformem eventualmente em alguma resolução, em alguma orientação técnica. Então, existe hoje uma câmara temática específica
para discutir justamente a dosimetria de multas. Então, essa é uma Câmara Temática bastante relevante, que está rolando ainda, não teve ainda o seu término. Então, essa começou lá em 2017, mas aconteceram 2 ou 3 reuniões até agora, mas para os interessados que quiserem participar, é sempre aberto. É claro que é aberto para os ouvintes, mas não para sentar e opinar, porque ela é composta ali de 12 membros, como eu estou trazendo aqui nesse slide para os senhores, que são 6 indicados pelo próprio CEGEM, 3 indicados pelo plenário, né, e outros 3 pelos representantes de populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais, que são os guardiões. Então, essa é a composição, na verdade, dessa Câmara Temática que está aberta, e essa Câmara Temática interessa muito para nós aqui, principalmente nesse momento em que recomeçaram as autuações. Então, existem diversas possibilidades de autuação das sanções aqui pela legislação no Brasil. Eu estou trazendo esse slide aqui, mas eu não vou ler cada uma delas, eu vou mencionar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o usuário que deixar de se cadastrar, usuário que depositar patentes antes de fazer um cadastro. Isso a gente tem visto com uma certa frequência no escritório, que a empresa ela desenvolve uma determinada tecnologia, entende que tem ali os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e dentro dessa tecnologia que foi desenvolvida, ela procura depositar a patente junto ao INPI, mas se esquece de fazer o cadastro junto ao CISGEM. Então, isso é um erro crasso, enorme, que pode levar à autuação, sim. Então, existem algumas outras situações aqui, além dessa de deixar de se cadastrar, de deixar de repartir benefícios, obviamente. Esse quarto exemplo aqui, o usuário que divulgar pesquisa sem se cadastrar. Isso daqui é mais comum para o meio acadêmico, mas também para determinados usuários que são pessoas jurídicas, que uma empresa, eventualmente, que vai lançar um produto e tem um claim bacana, não lançou ainda o produto, vai lançar e já faz a divulgação relacionada a ele. Então, aqui tem que ter um certo cuidado como é feita essa divulgação para não incorrer nesse risco aqui da legislação. E aí tem algumas outras situações aqui, mas que não há necessidade de entrar em detalhes hoje, que é o usuário que lançar um produto ao mercado sem fazer a notificação prévia. Então, tem determinadas situações aqui, usuário eventualmente que fazer remessa para o exterior ou fazer envio para o exterior. Tem diversas atividades aqui que o legislador determinou que é necessário fazer o cadastro prévio. Então, aqui, tentando passar rapidamente aqui por todos os tópicos, para que a gente tenha algum prazo ainda para discussão, se os senhores fizerem algumas perguntas. Então, aqui, o item 3 é relacionado ao, talvez, o tópico mais relevante aqui da nossa discussão hoje, que é a fiscalização e algumas recomendações. Essa fiscalização que está acontecendo, chamada Operação Terra Brasilis, não é segredo para ninguém. O próprio IBAMA deixou isso muito claro, que iria recomeçar a autuação e até publicou aos 4 ventos. Essa nota aqui foi publicada dia 3 de março. Nós temos conhecimento que foram feitas aqui diversas autuações já. Esse cenário ele não tem a atualização aqui, então é bem capaz de ter um número maior de multas e um número maior aqui, mas, no mínimo,
O que nós temos aqui já são 41 autos de infração lavrados, totalizando aproximadamente 8 milhões de reais e uma média de 190 mil reais por cada infração. Então, o que nós temos visto e acompanhado aqui muito de perto é que as infrações são... O olhar do IBAMA é relacionado principalmente ao cumprimento das obrigações relacionadas aos termos de compromisso. E o que aconteceu, por sorte ou não, recentemente, o nosso escritório ele foi procurado, eu não tenho problema nenhum em mencionar isso aqui, isso daqui não é uma informação sigilosa. Nosso escritório foi procurado pelo próprio IBAMA, no sentido de que os servidores eles estavam, desde o início do ano até recentemente, fazendo autuações no Centro-Oeste, na região de Goiás, envolvendo Brasília, toda essa região do Centro-Oeste. E agora, para ir para o resto dos estados da federação, eles estão em treinamento. Eles já tiveram um treinamento teórico e agora eles terão um treinamento prático, e foi em razão disso que eles entraram em contato conosco, possivelmente por indicação do próprio Ministério do Meio Ambiente, para que, indicando alguns clientes nossos e questionando se eles poderiam fazer uma diligência, uma prática de fiscalização. Não gosto nem de chamar de diligência, porque eles deixaram muito claro que naquele momento ali não será uma diligência como outra qualquer. Vai ser uma um modo de fiscalização, entre aspas, fake, para mostrar como que, para mostrar através desse curso de fiscalização para os novos servidores que, diga-se de passagem, foram contratados recentemente, para deixar a operação, mostrar a operação como ela deve ser. Então, nada melhor do que eu trazer aqui para os senhores os próprios slides aqui que foram mencionados pelo IBAMA no momento que conversou conosco, para mostrar como que é o procedimento de fiscalização. Nós já sabíamos, né, através de, infelizmente, algumas empresas que foram autuadas, mas nada melhor do que o próprio IBAMA deixando claro aqui como que é o passo a passo relacionado à fiscalização. Então, eles deixaram claro aqui que qual é o objetivo desse momento em que eles estarão fazendo essa visita em determinadas empresas. E aqui abre-se um parênteses. Óbvio que receber os servidores do IBAMA não é um convite, não é... ninguém faz esse tipo de convite, ninguém gosta de receber visitantes dessa natureza. Mas nós pensamos aqui, discutimos com cada um dos clientes, que obviamente eu não vou mencionar o nome, que é melhor receber dessa maneira do que receber a visita com uma fiscalização real e inesperada. E diga-se de passagem, nessas diligências que eles fizeram no Centro-Oeste, em algumas situações eles avisaram antes, em algumas outras não. Então, dizer que existe uma forma de simulação, vamos simular uma diligência do IBAMA. Eu não acredito muito que isso funcione, porque a gente tem aqui uma maneira próxima de como eles agem, mas se eles vão avisar, não vão avisar, a gente não sabe. Como que eles vão fazer exatamente em que determinados departamentos e áreas eles vão começar, a gente não sabe, mas pelo menos nós temos aqui uma orientação que vai ser passada para os novos servidores. Então, aqui a gente já teria, de alguma maneira, um norte. Então, o objetivo dessa visita é, entre aspas, familiarizar os instruendos, os aprendizes, né, com os ambientes de produção de produtos oriundos de
acesso e CTA, bem como reproduzir os procedimentos de fiscalização ambiental de proteção do patrimônio genético do CTA. Desculpem. Então, esse é o objetivo. Me deem um segundo só que eu vou pegar um copo d'água, um segundo só. Desculpem. Então, a ideia dessa visita é com esse objetivo. E qual é o norte? Quais as atividades desejáveis? Tudo entre aspas aqui, tá, senhores? Esse slide é diretamente deles. Então, qual que é a ideia, pelo menos, dessas visitas? Que seja apresentada a empresa, eles solicitam a lista de matérias-primas. Aqui não leiam como versão reduzida. Isso daqui, versão reduzida, é apenas para o treinamento que vai ser feito. Mas eles normalmente pedem a lista de todas as matérias-primas relacionadas àquela determinada indústria. Tem indústria que usam milhares de matérias-primas. A gente tem que enxergar na prática como que eles eventualmente vão fazer ali uma determinada busca, possivelmente vão pedir para acessar ali e fazer alguma... pelo menos pelo que a gente viu nas diligências anteriores, reais, eles identificavam ali, eles já chegavam com uma certa orientação de quais as matérias-primas que eles estavam buscando. Aí eles vão fazer a vistoria no processo produtivo, vão querer solicitar a relação de produtos com aquela determinada matéria-prima. E aqui tem uma situação interessante que pode acontecer, uma determinada matéria-prima que eles entendem que é biodiversidade brasileira e tem algumas matérias-primas, copaíba é um bom exemplo, que determinadas espécies de copaíba são, outras não. Então, aqui vai depender muito da habilidade de cada um. Nossa orientação é que tenha ali, no momento dessa diligência, alguém da área de finanças, como eu vou mostrar no próximo slide, mas não alguém da área técnica, regulatório. Por quê? Para que realmente tenha a possibilidade de discussão ali naquele determinado momento, caso haja essa chance de discutir. Não, mas por que você quer ver determinada matéria-prima, senhor fiscal, se essa determinada matéria-prima não é da biodiversidade brasileira? Então, aqui existe, sim, a necessidade de se fazer um levantamento prévio, e eu vou finalizar aqui, daqui a pouco, com algumas recomendações sobre a diligência, e criar, na verdade, criar até um próprio dossiê para isso. Mas, para não fugir muito aqui, vamos continuar. Comprovante de cadastro junto ao Sisgem, claro. Então, como existe a possibilidade de autuação para aqueles que não fizeram seu próprio cadastro, esse é o momento que eles vão identificar quem fez o cadastro e quem deixou de fazer. E, finalmente, eles vão pedir, aqui especificamente, como sabem os senhores, apenas fabricantes de produtos acabados aqui no Brasil é que são responsáveis pela repartição de benefícios. Então, eles vão solicitar os registros contábeis, incluindo os próprios sistemas dos cálculos para a repartição de benefícios. E aqui uma coisa curiosa é que eles vão pedir uma certa simulação para verificar através dos registros contábeis, através da apresentação de notas fiscais. Não leiam como previamente selecionadas, que isso aqui é só para o treinamento. Então, esse é o cenário. Então, a gente parte de que esse é o cenário que os novos servidores estão recebendo como orientação para as próximas diligências. Suponhamos que alguma coisa deu errado. Então, eles identificaram ali alguma situação e autuaram. Então, aqui, através desse modelo esquemático, os senhores podem observar como que funciona uma autuação. Primeiro é lavrado o auto, é aberto um processo, e aqui, para aqueles que querem pagar a multa, no momento,
aqui existe até uma possibilidade de uma redução da multa, porque eles dão um determinado desconto. Isso vai depender muito de caso a caso e de cada uma das situações, porque normalmente existe ali algum ponto, seja em relação, ainda que o usuário tenha cometido uma infração, lembrem os senhores que tem aquela discussão sobre o range, né? Foi aplicada uma multa de R$50 mil. Por que R$50 mil se começa com 10 mil, diz a lei? Então, alguma possibilidade de discussão vai ter aqui. Então, existe sim a possibilidade de apresentação de defesa, e aqui é um procedimento administrativo como outro qualquer, mas apenas, eu não vou entrar em cada um dos tópicos aqui, eu posso até encaminhar aqui esse slide para os senhores depois, e aí vai ter o julgamento em primeira instância, isso tudo dentro do IBAMA, tá? Em primeira instância, julgamento em segunda instância, e aí entra o CEGEM como última instância administrativa. E aqui eu chamo a atenção dos senhores porque é o seguinte, uma coisa que a gente não está acostumado a ver é estratégia processual dentro do CEGEM, e cada dia mais isso é importante acontecer. O que é estratégia processual dentro do CEGEM? Senhores, são diversos representantes que tem ali, de povos e comunidades tradicionais, do próprio Ministério do Meio Ambiente, que lidera o Conselho, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Defesa, dos representantes da academia. Então, tem diversas pessoas ali com diversos pensamentos específicos. Então, numa autuação que eventualmente começa aqui hoje, ela pode ser decidida daqui a 2, 3, 4 anos através do CEGEM, porque como o CEGEM é a última instância administrativa, e através do CEGEM se tem a oportunidade, que não se tem antes, de discutir com cada um dos julgadores, os conselheiros. O CEGEM ele tem essa prerrogativa de julgar o recurso administrativo. Então, existe sim essa estratégia processual de conversar com cada um deles. Por que eu faço estratégia processual? Porque é muito comum isso na justiça, de conversar com cada um dos desembargadores quando o seu recurso vai ser julgado em segunda instância. E nesse caso, como terceira instância administrativa, esse tipo de ação não é muito vista dentro do CEGEM, né? Então, antes do julgamento, é necessário, é recomendável conversar com cada um deles e colocar o seu ponto de vista. Por quê? Porque no dia do julgamento, a parte ou o seu advogado ou quem lhe represente vai poder fazer uma defesa oral ali de 10, 15 minutos, mas, eventualmente, se tivesse conversado antes, seria um outro cenário. Eu falo isso em causa própria aqui dentro de determinados recursos no escritório. Por quê? Porque é comum isso acontecer dentro do judiciário, e é importante levar isso para o CEGEM também, essa prática. Muito bem. E saindo das autuações, são 10h43 já, saindo das autuações, eu vou trazer aqui alguns precedentes, e mais uma vez aqui, tudo começa lavrando o auto de infração, pelo menos no momento em que começa a discutir essa determinada multa. Pode acontecer toda essa diligência relacionada à fiscalização? Pode. Isso pode decorrer em multa? Pode. Tem todo o trâmite administrativo? Pode acontecer. E, se eventualmente chegou lá no CEGEM, o CEGEM não reformou a decisão e se manteve a autuação. É possível para a Justiça? É possível para a Justiça, e já existem algumas decisões do Judiciário que são relacionadas a acesso e repartição de benefícios. E como nós não temos tanto tempo, eu vou trazer apenas algumas aqui para os senhores para ilustrar. E antes de entrar na primeira delas, que foi decidida, inclusive, pelo STJ, relacionada ao cacau, eu digo o seguinte: no momento da diligência, no momento da fiscalização, tenham, por favor, a atenção relacionada
ao procedimento que vai ser adotado pelo IBAMA. Por quê? Porque os senhores vão ver aqui que determinadas decisões que foram para a Justiça, determinadas situações que foram decididas pela Justiça, através de um erro cometido pelo IBAMA lá atrás na fiscalização, é que o advogado de determinada empresa, do determinado usuário, conseguiu derrubar essa multa lá na frente. Então, o que é importante? Não é uma questão de corporativismo, não leiam isso. Por favor, consultem um advogado mesmo da confiança de vocês no momento que vocês estiverem recebendo a fiscalização. Façam isso, não é corporativismo, é porque, dependendo do que o advogado identificar ali, ele pode usar isso tanto no recurso administrativo como no próprio judiciário lá na frente. Então, aqui... Então, quando a coisa vai para a justiça, aí, eventualmente, toda a discussão vai ter que ser trazida aqui, inclusive se aquela autuação que foi feita representava acesso ao patrimônio genético ou não. Acesso, como os senhores sabem, é pesquisa e desenvolvimento. Houve pesquisa naquela prática, daquela determinada prática da empresa? Houve desenvolvimento de acordo com os conceitos da lei? Então, essa é uma pergunta que, eventualmente, deve ser feita. E vejam, senhores, que interessante essa decisão aqui do STJ, de 2011, hein? Estava em vigor ainda a medida provisória. E aí, por que é importante eu trazer aqui? Pô, Marinelo, nada a ver, a medida provisória já foi revogada. Não. Se, eventualmente, determinada empresa for autuada por ter cometido algum equívoco relacionado, por exemplo, ao termo de compromisso, o termo de compromisso, vamos lembrar, senhores, ele remete ao período relacionado a 2000 a 2015, enquanto estava em vigor o que? A medida provisória 2186. Então, essa decisão do STJ, essa decisão do agravo regimental do STJ, é um precedente importante para discutir o quê? O que aconteceu lá naquele momento. E, naquele momento, vejam, essa determinada empresa que entrou com a ação, ela conseguiu um êxito, por quê? Porque ela foi autuada e, no judiciário, lá no STJ, ela deixou muito claro o seguinte: naquele momento, o conceito de desenvolvimento tecnológico não é o mesmo conceito que tem hoje. Então, o conceito de desenvolvimento tecnológico era... Olha, isso daqui, leia-se entre aspas, acesso ao patrimônio genético é coletar amostras, leiam entre aspas, e com o devido, colocando a devida caixinha aqui relacionado a esse período de 2011 em que foi julgado. Então, naquele momento, o conceito de desenvolvimento tecnológico era outro. Então, aqui a gente ressuscita a medida provisória 2186, tendo um olhar sobre ela, tendo um olhar efetivamente sobre quais são os argumentos de defesa que podem ser utilizados nesse momento da autuação. De novo, senhores, a autuação pode acontecer hoje, mas relacionado a atos proferidos naquele momento por determinada empresa. Outra situação aqui, e aqui, mais uma vez, eu reitero que é importante acompanhar muito de perto qual é o passo a passo do IBAMA, porque essa Justiça Federal aceita denúncia contra a empresa acusada de biopirataria do açaí. Houve aqui o início de uma ação criminal por parte da Justiça Federal do Amapá, especificamente do Macapá, e na sentença os réus foram absolvidos porque, entre aspas, de novo, faltou clareza na notificação do setor de fiscalização do IBAMA, também cautela na autuação, pois a situação poderia ter sido melhor avaliada por uma inspeção in loco. In loco é presencialmente. Senhores, na época de 2011, 2012, eles autuavam pela internet. Isso é um tremendo absurdo. Então, tem discussões até hoje no judiciário relacionado a isso. Qual que é a notícia ruim? Que agora eles estão se preparando. Como eu mostrei aqui
para os senhores. Então, talvez não haja... Eles levaram tanta paulada aqui no judiciário e agora eles estão se preparando e talvez não haja essa brecha que houve lá atrás. Outra decisão aqui, também relacionada à fiscalização. Assim entendo, entre aspas, assim entendo porque a ação fiscal foi marcada por um padrão de informalidade e generalidade muito grandes. Então, o que é necessário? A gente está falando aqui, senhores, de uma lei de acesso ao patrimônio genético. Ora, se é acesso ao patrimônio genético, o IBAMA ele tem que provar que efetivamente houve uma infração. E como que se faz prova disso? Aí é uma questão dele. E aí, eventualmente, a empresa ela tem que se preparar no sentido de que, eventualmente, se é autuada hoje, já começar a olhar para o futuro de como ela vai apresentar essa defesa. Último slide, e eu vejo aqui no chat que tem algumas perguntas já. Terminando, ótimo, 10 minutos antes, porque aí dá tempo da gente ler alguma coisa. Então, o último, ao invés de trazer conclusões de tudo que foi discutido, o que eu sugiro aqui é a fazer uma sugestão de a elaboração de um dossiê mesmo, antes do recebimento das eventuais fiscalizações, antes que cheguem aqui em São Paulo, e eu sei que tem muita gente de outros estados aqui assistindo conosco, então, antes que chegue no seu estado e na sua determinada empresa, é legal ter a lista, já um dossiê embaixo do braço, lista de matérias-primas utilizadas, declaração dos seus fornecedores também junto com a lista de matérias-primas. A gente está indo até um pouco além aqui do que o IBAMA está solicitando através daquela visita que eles vão fazer de treinamento. Comprovante de cadastros, obviamente, relatório dos processos administrativos, se houver, né, mais cópia dos autos de infração, se houver, para deixar muito claro em que pé que está eventual infração relacionada àquele período de 2012 a 2013. Claro, a cópia do termo de compromisso assinado, a lista dos cadastros relacionados aos termos de compromisso, das autuações mais recentes. Isso daqui foi o que a gente mais viu, foi, eventualmente, algumas empresas que fizeram o termo de compromisso, mas colocaram na gaveta e não cumpriram as obrigações do termo de compromisso, que era fazer o cadastro, que era, eventualmente, no caso do termo de compromisso número 2, para os fabricantes de produto acabado, que era fazer repartição de benefícios. Eu estou falando de uma forma muito genérica, mas isso aconteceu, e isso tem acontecido com uma certa frequência. Então, a lista dos cadastros, o comprovante dos pagamentos ao fundo, ou, eventualmente, se a empresa decidiu fazer repartição de benefícios não monetária, que tenha ali comprovação disso também, e a possibilidade de, quando tem tudo, quando é o momento, solicita atestado de cumprimento integral das obrigações para o CEGEM, porque isso está na lei, existe essa possibilidade, sim, de haver a solicitação desse atestado para o CEGEM. Esse era o último slide, então eu vou fazer o seguinte, stop share, porque agora eu consigo enxergar aqui as perguntas que foram feitas. Juliana Alencastre, por favor, poderia enviar o link oficial do CEGEM? Claro. Eu coloco já aqui. Então, link CEGEM oficial. Bom dia, a apresentação será disponibilizada? Posso disponibilizar, encaminho para a ABC e a Jane encaminha para os inscritos. Aqui em Goiânia, eles visitaram... desculpem, não falei o nome. Alessandra Santiago, Patrícia agora... Souza, eu acho. Aqui em Goiânia, eles visitaram praticamente todas as empresas na mesma semana, 4 fiscais por empresa, tá? Porém deixaram algumas exigências. Solicitaram inúmeros documentos, mas não voltaram em todas as empresas. Isso pode acontecer mesmo. No nosso caso específico, não voltaram e nem enviaram nenhum documento. Inclusive, não sabemos sobre um parecer da fiscalização.
Patrícia, o que a gente tem visto é que em algumas empresas eles estão demorando para voltar, mas eles voltam. Em algumas empresas eles não voltam, e aí é uma situação de que eventualmente eles não identificaram nada de errado, o que pode ser um ótimo caminho. Ana Viana, minha querida Ana Viana da Natura, dúvida, mas eles querem a lista de todos os ingredientes ou somente os já identificados como contém espécie da BDB? Pelo que nós vimos aqui, eles querem a lista de todos os ingredientes, eles pedem o acesso aos ingredientes que a empresa tem utilizado. Eu sei que isso é uma loucura, principalmente para vocês na Natura, deve ser inimaginável, mas ali, eventualmente, eles vão fazer uma espécie de busca do que eles querem, porque, Ana, é o seguinte, eles têm acesso ao sistema, são fiscais, e eles têm acesso ao sistema e eles podem fazer isso. Então, só nessa... aqui, pelo menos, o que eles disseram é que eles vão solicitar as listas das matérias-primas e não só da biodiversidade brasileira. Rosiane e a Marino, gostaria de saber qual é o link que eu acho as matérias-primas que são da biodiversidade brasileira. Rosiane, isso é um problema. Na verdade, não existe uma lista definitiva de matérias-primas que são da biodiversidade brasileira. Existe o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele disponibiliza um site chamado Reflora, que identifica ali boa parte das espécies, identifica se elas são nativas ou não, mas ela não é uma lista conclusiva, tá? E, além disso, existem as listas negativas que são do Ministério da Agricultura, ou seja, que são listas de matérias-primas introduzidas no Brasil, que também é um bom caminho para identificar dentro da pesquisa etnobotânica que você for fazer. Lucas Faquete, eu encaminho os slides, pode deixar. Pierre desculpe, eu não estou conseguindo ler. Agora eu abri. Froelich, perdão se eu disse errado o nome. O Brasil pegou o Tratado de Nagoya, virou isso numa máquina arrecadadora para o Estado, via a implementação na Suíça. Lá a palavra multa ou arrecadação nem aparece no texto. Pierre, o Protocolo de Nagoya, ele é um grande sistema de como eu posso dizer, em 2 minutos aqui para você, de transparência. Ele é um grande sistema de transparência em que países provedores e países usuários têm acesso ao conhecimento para fazer o acesso e repartição de benefícios nos países que são provedores. Então, não tem aqui diretamente a questão de perdão por discordar, isso não é uma máquina arrecadadora. Na verdade, o Brasil ele é signatário tanto da Convenção de Diversidade Biológica como do Protocolo de Nagoya. Para quê? Para que sente na mesa e discuta as regras relacionadas ao tema de forma mais ampla com outros países. Mas o que prevalece é a soberania e o entendimento de cada um dos países relacionado às suas regras de ABS. Cláudia Luiz Oliveira, no caso de terceirizar a fabricação do produto, de quem é a responsabilidade de fazer o cadastro? Termos de compromisso e pagamentos. Regra geral, Cláudia, esse é um tema complicado, tá? E voltou à tona, infelizmente, agora no CEGEM. Regra geral, o terceirista, se ele é o fabricante, ele é responsável por repartir benefícios. Agora, a regra de quem vai fazer o cadastro depende. Às vezes, na cadeia, tem aqueles que fizeram pesquisa e desenvolvimento antes de chegar o produto no terceirista. Então, pode ser que eu tenha um outro cadastro anterior, e a obrigação do terceirista vai ser a de repartir benefícios, mas isso é melhor observar caso a caso, porque tem situações distintas. Ricardo Marinho, tem modelo de BDB Free? Não, BDB Free foi um nome que o mercado criou para aquelas empresas que desejam fugir de
matérias-primas que sejam da biodiversidade brasileira, ou seja, fugir do escopo da legislação. Ana, de novo. Uma dúvida, mas o atestado de cumprimento integral não é aquele que tem que passar pelo Conselho, e aí não seria igual à medida provisória? O atestado de cumprimento integral deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. O atestado de cumprimento integral não é aquele que tem que passar pelo Conselho? Sim, é. E aí não seria igual à medida provisória? Não sei se eu entendi, Ana. Infelizmente, a gente não consegue abrir aqui a medida provisória. Entendo que não. O atestado de cumprimento integral é atestado de que você está em compliance em relação a todas as obrigações que tinha de repartição de benefícios, de acesso e repartição de benefícios. Leandra Moraes, muito querida. Olá, se fizermos acesso em uma área particular, temos que cadastrar no Sisgem a empresa e pesquisadores? Como é a repartição de benefícios? Ou preciso cadastrar somente se publicarmos a pesquisa ou a patente? O que gera a obrigação da lei de cadastro, Leandro, é pesquisa e desenvolvimento. Se você fez P&D, ou se você está perguntando não em seu nome, mas em nome de algum cliente, se tem P&D relacionado, é obrigado a fazer o cadastro. Agora, onde você fez o acesso, onde você fez a coleta, pela legislação brasileira, isso pouco importa. O que importa é se você fez a P&D. Repartição de benefícios é apenas para os fabricantes de produtos acabados e deve ser feita com base, ela pode ser de forma monetária ou não monetária, e de forma monetária ela pode ir de 0,75% a 1%, dependendo da escolha, se de forma não monetária ou monetária. 1% sobre a receita líquida das empresas. Rosiane, outra pergunta, sobre as matérias-primas que os fornecedores nos vendem. Sim, alguns deles não têm ainda o cadastro, tá? E precisamos colocar numa planilha todas as matérias-primas. Como fazemos para colocar essas informações que eles não têm? E passe seu e-mail, não consegui pegar. Eu vou colocar aqui no link. Essa questão dos fornecedores que não têm cadastro, pode ser que eles não tenham mesmo, porque às vezes eles não fazem acesso, às vezes o primeiro acesso quem faz é você, então, ou a sua empresa. Então, pode acontecer, e o Sisgem está preparado para isso, para indicar, na verdade, o nome do fornecedor, mas não precisa colocar os dados. Eu já vou colocar aqui o e-mail. Eu acho que eu estou estourando o horário aqui, vou pedir desculpas para Jane. Eu coloco, Marinela. Já foi, beleza. E deixa eu ver aqui outra, mas eu vou tentar pelo menos matar aqui as perguntas que foram feitas. Voltando lá. Já foi a Leandra. Respondi agora para a Rosiane e a Marino. Leandra, de novo. Micro e pequenas empresas também precisam se cadastrar no Sisgem? Sim. Precisam repartir benefícios? Não. Isso é o que diz a lei. E essa é uma ótima pergunta, porque é um mito de que, eventualmente, micro e pequenas empresas não precisam se cadastrar porque não precisam repartir benefícios. Não, elas precisam se cadastrar sim. Um coração aqui, lindo, da Ana. Bom dia, excelente apresentação, muito obrigado. Uma dúvida, o IBAMA pode realizar fiscalização de renovação de licenças e aproveitar para questionar sobre biodiversidade? Muito boa pergunta, Sandra de Jesus dos Santos. Pode. Uma vez que o IBAMA está lá na empresa, ele não tem apenas a jaqueta de acesso ao patrimônio genético e repartição de benefícios. Não, ele pode eventualmente complementar outras fiscalizações. Carmen, bom dia, bom dia. Beth Vicentini, muito querida, obrigado. Giovanni Lacerda, bom dia, Luiz, situação prática. Eu que fiz o cadastro e agilizei a regularização da minha empresa frente ao Sisgem em 2017 e 2018. Porém, depois fui desligado.
Voltei agora em 2022. Eles não sabem me dizer se o Cisgen enviou qualquer resposta à notificação ou através... Como proceder? Você acha essa situação passível de multa? Puxa, Giovanni, é difícil responder isso assim, sem mais detalhes. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você fez o cadastro, eventualmente, se desse cadastro não gerou qualquer tipo de obrigação, você está compliance em relação ao Cisgen. Agora, se esse cadastro foi relacionado a um termo de compromisso, aí seria importante você investigar isso melhor. Ana Viana, de novo. Mas nessa questão dos ingredientes, eles já fazem o papel de checkpoint do protocolo de Nagoya? Não. Ou o foco é depois definir o que é BDB? Não, eles não podem fazer o papel de checkpoint do protocolo de Nagoya porque não foi definido pelo governo brasileiro quais são os entes aqui. Aliás, esse é um dos pontos de ausência do protocolo de Nagoya, que está faltando o governo brasileiro definir quais são os checkpoints do protocolo de Nagoya. Eles não podem fazer esse papel, eles não têm legitimidade para isso. Leandra, sugestão próximo encontro, Nagoya e BDB. Tá bom. Pessoal da ABC aqui vai anotar. Vamos lá. Jane, eu não sei se é só a Jane que está aqui, mas já vamos anotar. Maria Luísa Batista. Bilu. A lista da Reflora. Legal, ela já colocou aqui. Essa lista de ingredientes seria os que estão já em linha de produção, ou no caso da Flávia Polozzi, ou no caso de ter um P&D na empresa, eles vão pedir desse setor também. Eles têm liberdade para pedir o que eles quiserem, tá, Flávia? Maria Gonzaga, para empresas sediadas no exterior, a RB será feita retroativamente? Muito boa pergunta, Maria Gonzaga. Não temos resposta para isso. Por quê? Porque a portaria 199 define que deve ser feita a repartição de benefícios retroativa. Agora, o protocolo de Nagoya, que o Brasil é signatário, diz o contrário. Então, vai ter que ter uma harmonização relacionada a Nagoya e a nossa lei anterior. Obrigado, Leandra. Juliane, muito obrigado. Ricardo, obrigado também. Jéssica Gomes, trabalho em uma empresa em São Paulo que foi selecionada para a aplicação prática do curso de fiscalizadores, tá? Acredita que será somente para a instrução dos fiscalizadores ou essa inspeção pode se tornar uma fiscalização oficial? Pode, Jéssica, pode. Não tem o que fazer. Claro que é aquilo que eu brinquei, né? Se essa sua empresa foi selecionada junto com essas outras que são nossos clientes aqui, é melhor receber nessa situação do que numa fiscalização surpresa, mas eles podem sim atuar. Obrigado, Bilu. Ana, depois eu te mando mensagem, mas é que nesse caso passa por uma análise, uma espécie de votação do conselho. Mas eu mando mensagem de voz depois. Vamos falar, Ana. O Antônio Celso, que é um dos nossos diretores aqui da ABC. No caso de terceirização, em que situação a marca pode ser responsabilizada na repartição de benefícios? Essa é a discussão, infelizmente, do momento, Celcinho. Vamos contar um pouco o histórico aqui. A rigor, a lei, para mim, é muito clara que reparte benefícios apenas, exclusivamente está na lei, os fabricantes de produtos acabados. Agora, e teve um julgamento em 2018 dentro do Cisgen, em que uma determinada empresa aqui de São Paulo, que é uma distribuidora de produtos, mas ela é detentora das marcas, é aí que está o ponto da sua pergunta. Ela foi autuada e houve ali toda uma discussão no Cisgen no sentido de que ela foi cancelada a autuação dela
mas os conselheiros do CEGEM, naquele momento, não saíram, uma ala deles não saiu satisfeita com esse resultado e deixou essa discussão ainda pendente. E essa discussão foi para a Conjur, e a Conjur soltou um parecer no sentido de que, em determinadas situações, o titular da marca, ou seja, ainda que ele não seja não tenha o seu objeto social, não tenha a fabricação de produtos dentro do seu objeto social, ele pode ser responsabilizado se ele estiver à frente ele for o responsável pela produção, ainda que ele não seja o próprio fabricante. Eu acho essa uma discussão perigosa, e perigosa por milhares de aspectos, porque se eventualmente esse entendimento ainda não foi julgado pelo CEGEM, tá? Essa discussão relacionada ao entendimento da Conjur. Mas se houver ali a abertura de uma brecha, a gente pode, infelizmente, cair em toda a insegurança jurídica que tinha na medida provisória 2186, que a gente não sabia quem era responsável por repartir benefícios. Então, eu acho muito perigosa essa discussão, o mercado tem que estar atento, e o meu entendimento, isso estou falando particular, é que não existe nenhuma hipótese de ser do titular da marca ser responsabilizado por repartição de benefícios quando o fabricante é um terceirista. Mas isso é opinião própria, tá? Giovanni Lacerda. Outra pergunta que acho importante, visando que a fiscalização pode ser relativa a atos de 2015 também. Devemos fazer esse levantamento de matérias-primas de produtos que eram fabricados nessa época, mas que já foram descontinuados, não são produzidos e já tiveram seu registro cancelado junto à Anvisa? A primeira resposta que eu dou para você, Giovanni, é que sim. Agora, isso depende muito da sua estratégia, da estratégia da sua empresa, da estratégia do jurídico da sua empresa, de que, às vezes, não é... Com todo cuidado, eu vou falar isso aqui, às vezes tem que ter cuidado para não falar demais e, eventualmente, abrir algo que, de fato, não, em tese, nem seria um problema. Então, isso depende muito da estratégia que você for adotar. Maria Valéria Velasco. Devo registrar matérias-primas de uso na pesquisa em trabalhos na universidade? Deve. Parabéns pela apresentação, obrigado, Margit Santos. Também gostaria de receber. Tá bom, eu vou encaminhar para o pessoal da ABC. Jane, por favor, me lembre depois. Parabéns pela palestra, obrigado, Isabelle. Isabelle, querida, faz tempo que não vejo você. Miura, diversas dúvidas sanadas e com certeza surgindo outras. Será que conseguimos fazer um link com algumas dessas perguntas e respostas para deixar disponível? E depois a Jane responde isso para vocês. Eu não sei se essa apresentação vai ser gravada. Enfim, depois a gente responde. Bom dia, Silvana. Sauvier. Bom dia. Os produtores que não foram inseridos no portal CISGEM podem ser inseridos agora? Eles não foram inseridos na época porque o fabricante não tinha o cadastro. Eu não sei se eu entendi bem o questionamento. Os produtos que não foram inseridos no portal do CISGEM? A princípio, não. Essa é uma pergunta que pode entrar, eventualmente, naquelas exceções à regra geral. Ricardo Azini, diretor aqui também, muito obrigado pelo elogio. Carmen, cheguei tarde, quero saber, por favor, se tem como eu assistir a apresentação. Isso eu acabei de dizer aqui, depois eu não sei se essa apresentação vai ser gravada. Aline, muito obrigado pelo elogio. Beth Vicentini. Quando a empresa terceiriza a fabricação, ele será o beneficiário da comercialização. Então, entendo que o dono da marca deverá pagar pela repartição de benefícios, não é? Eu discordo de você, Beth, mesmo que não seja o detentor do registro, eu discordo de você, porque diz a lei que é o fabricante de produtos acabados que reparte benefícios, não é aquele que vai auferir benefícios. Juliana Alencastre, obrigado. Nilza, obrigado. Vanessa Vitoriano. Uma dúvida, o uso de biodiversidade como atributo de marketing, não necessariamente usando ingrediente, também está incluído na nova lei? Exemplo, essa é uma boa pergunta. Exemplo, creme de pitanga
usando aroma sintético de pitanga e não extrato de pitanga. Se sim, atualmente está passível de sofrer infrações. É isso? Obrigado pela apresentação. Olha, esse é um tema muito difícil de discussão, mesmo aqui. Deixa eu ver o seu nome de novo. Mais uma vez, Vanessa, eu vou dar a minha opinião pessoal. A resposta para você é não, tá? Porque houve PID com aquela determinada espécie. A princípio, não há como identificar se houve PID, porque a gente está falando aqui, a gente não está falando de um extrato, a gente está falando de um aroma sintético. Então, a princípio é não, mas existem entendimentos contrários. Carmen agradece também. Ixi, tem mais mensagens aqui. O problema é o horário. Questões e respostas. O problema é o horário. Marinelo, pode seguir se você tiver tempo, tá? Posso, então eu vou aqui mais 5 minutinhos, tá? Mas eu vou correr aqui. Beth Vicentini, legal, tá bom, a gente pode discutir isso com certeza. Acho que agora foi. Tem no questões e respostas, no outro chat. Tem? Então, peraí, deixa eu ver aqui, Cleide, como eu faço para ver. Poderia enviar o link. Aqui, ó, Patrícia, aqui em Goiânia eles visitaram praticamente todas as empresas. Mas eu acho que essa eu já li, né? Eu já li. Não, essa já foi. Já foi, eu estou lendo errado, é isso? Lá de baixo. Em questões e respostas, no outro chat do lado. Esse aqui? Isso, vê aí se você localizou. Vi. Anônimos, atendi. O período de atividade para regularização seria desde 2000? Sim. Silvano, lá gostaria de saber como faz para regularizar os produtos que ainda não foram inseridos. Eu acho que eu já li essa pergunta. João Hansen, que é o nosso VP aqui de regulatórios, pessoa que começou a discussão comigo, com o nosso querido Luiz Gustavo lá atrás. Eu acho que a primeira palestra, a Ana Viana também participou conosco. Obrigado, João, por toda a confiança. Marinelo, parabéns. As empresas que ainda não fizeram termo de compromisso entre 2001 e 2016 ainda podem fazer? Depende da situação, viu, João? Tem algumas exceções. Depois de 2017, as empresas que ainda não se adequaram às novas regras, como devem proceder? Esse é um tema muito nebuloso. Depois de 2017, tem que interpretar cada uma das realidades para saber se aquele desenvolvimento, aquele produto que foi lançado, quando foi o PID relacionado a eles, porque em determinadas situações a gente consegue incluir no termo de compromisso, em outras situações não. E aqui existe sim o risco de autuação. Essa da Vanessa, eu perguntei antes do último slide, acho que esse slide é esclarecedor, tá bom, João? Margi também está pedindo. Beleza. Márcia da Mente, tudo bem, Márcia? Sua apresentação foi ótima, obrigado. Quero expressar somente uma sugestão. Podia existir um site para pesquisa onde colocássemos a medida provisória e já aparecesse se é da biodiversidade brasileira. Tem um problema, Márcia, porque algumas espécies, na verdade, começam a ser desenvolvidas hoje por determinada indústria. Então, ainda que possa acontecer essa sugestão que você falou, e é uma boa sugestão, a gente não conseguiria cobrir tudo. Agora foi tudo, né, Cleide? Sim, foi tudo. Então tá bom. Gente, olha, então eu vou finalizar aqui. Quero agradecer muito a todos os que participaram. E o pessoal da ABC agora eu encaminho para eles a apresentação e aí a Jane reencaminha diretamente para a ABC. João, que bom te ver aqui. Tudo bom, Marinelo? Estava aqui ouvindo você aqui, cara. É um tema que ele não é exaustivo, né? Ele não tem fim, né? E nós temos aí um grande desafio de como orientar os nossos associados, né, para que estejam preparados aí para receber, né, essa visita dos nossos amigos do IBAMA. Tá? Então, ainda acho que tem muita coisa que as empresas não estão fazendo, ou por desconhecimento, ou por falta de foco, que, de alguma forma, através da ABC, a gente quer ajudar da forma mais simples possível, mais pragmática, né? Que primeiro conhecer o que diz a lei, né? Aonde que ela se aplica.
e como as empresas se estruturarem internamente, porque não é uma coisa muito simples, né? As empresas que não estão preparadas, né, não sabem o tamanho desse, né, eu gosto dessa palavra, ananás, desse abacaxi que a gente tem aí para poder descascar, né? E às vezes você começa comendo pela coroa do abacaxi, de tão ruim que é. Mas eu acho que esse tipo de evento é muito importante. Talvez a gente possa fazer dentro do site da ABC, né, colocar essas normas, né, para que todos saibam, que não padronize mais ou menos como a gente faz com a Anvisa, né, colocar a legislação do IBAMA. Excelente ideia, excelente repositório ideia, dentro lá da ABC para poder ajudar. Infelizmente, a lista de materiais que são oriundos da biodiversidade brasileira é complicadíssimo, né, para a gente poder elencar tudo isso, mas, de qualquer maneira, eu vou ver isso junto lá com o pessoal, com a Fabi, para a gente criar um depositório dentro da Casa da Cosmetologia, lá da ABC, para colocar todas essas normas. Aí a gente tenta padronizar isso e ver qual é a melhor forma do pessoal ter acesso para conhecer. Tá? Mas me preocupa esse treinamento do pessoal do IBAMA, que eles vão todos lá preparadíssimos e as empresas não estão preparadas. Eu gostei muito do último slide, eu fiz a pergunta antes de ver o último slide, mas esse guideline que você dá aí, eu acho fundamental para que as empresas saibam, né, e que se preparem internamente e que coloquem a infraestrutura necessária dentro da área da empresa regulatória, seja qual for, para poder estar preparados, porque a gente diverge um pouquinho nesse ponto de vista, né? Eu acho que nem um colega falou agora há pouco, meramente arrecadatória o trabalho do IBAMA. Em outros países não tem esse viés, a própria Colômbia, né, que lançou recentemente aí, não é esse viés, é arrecadar da empresa final, enfim. Mas é uma discussão aqui que só tomando um vinho lá na Lavoura a gente discute e conversa bastante. Aí é bom demais, hein? Muito obrigado a Marinella e a todos que participaram aqui. Acho que foi muito legal, muito esclarecedor. E eu gostei muito desse último slide, porque esse último slide é um guideline aí, né, para as pessoas começarem a pensar. Um dossiê, né? Sugestão de fazer um dossiê, né? Exatamente. Tá bom? Bom. Gente, muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Cleide, Bruno, do escritório que estavam aqui acompanhando também. Obrigado, Jane. Obrigado a todo o pessoal da ABC. E, senhores, estamos aqui para continuar discutindo. Um abraço.